Exclusivo. Delator Tony Garcia conta ao ICL como eram os acordos com Sérgio Moro para grampear juízes do STJ e desembargadores. Chegou a vez dos militares. Polícia Federal faz operação contra general suspeito de ter comandado atos golpistas do 8 de janeiro. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas do ICL. O recado do ministro Silvio Almeida sobre a votação dos conselhos tutelares no país. Eu quero convidá-los e convidá-las, portanto, a participar desse ato cívico pela democracia do Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é 29 de setembro de 2023, sexta-feira. Hoje não é mais véspera, agora sim, né, Chico? Agora vai. Boa noite, Chico Pinheiro e Chico Sá. Para vocês e para você da Solta comunidade aí, séria, sabe qual é? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Demorou, mas vida chegou. que segue, vamos nessa. Tava doido pra ouvir isso, rapaz. Eu também não, mas pessoalmente, né? É um privilégio, né, Chico Sá? Não é toda sexta-feira. É muito bom, a gente ouvia isso pela televisão, Ouvir isso agora ao vivo, é né? outra parada. Gostoso demais. Boa noite para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Boa noite para você que nos assiste de Ribeirão Preto, Goiás, Santo André, ABC Paulista, Poá, Mogi das Cruzes, Guarujá, Manaus, Araruama, Portugal e Toronto também. O ICL Internacional se faz presente aqui no chique, hein? ICL Notícias. É isso aí. Quem que tá de aniversário Olha, eu hoje? queria falar de... Tem vários aniversariantes hoje. Tem Vassouras no Rio de Janeiro, Boa. cidade histórica, Sim. dos Barões do Café. Tem Valência, na Bahia. Mas tem uma cidade pequena, da terra do Ceará, terra de Chico Sá, Camocim, que está fazendo 144. Você acertou, porque são as praias mais incríveis, são praias lindas. Todo mundo vai só para Jericoacoara, mas ali colado, Tá Camocim. mais calmo, mais tranquilo, mais Chico. barato. Ô Chico, eu vi as fotos aqui, eu estava pesquisando sobre Camocim. Eu vi as fotos, que lugar maravilhoso, que cor de mar. Me lembra José de Alencar. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da carnaúba. Exatamente Verdes aí. mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. E tem Iracema. Mandou bem. É isso, viva Camocim. Um verdadeiro Eu ainda quero alencarino. chegar aí. Tem dó de mim, eu queria Camocim. Não, maravilhoso, maravilhoso, porque é mais tranquilo. Jericoacoara, maravilhoso, todo mundo sabe que é paraíso, mas que tal um lugar colado, mais barato, mais em conta, mais tranquilo? Aí é perfeito. Meu Não Deus do espalha céu. não, porque a hora que a gente for lá, Chico, não dá mais. Não, tá? mas eles vão gostar, porque Já é bom tá e gente lotado. também por lá. E Já tá Vassoura, lotado. Chico Pinheiro, que você falou, Márcia Cunha aqui na produção, nos lembra que é terra de Luiz Roberto Barroso, nosso novo presidente Caramba! da terra. Olha, Vassouras. Vassouras tem um monte de fazendas da época do café, dos barões do café. Uma, inclusive, a fazenda Guaritá, de um amigo meu, o Catito Omar Pérez, que preserva a fazenda, uma coisa maravilhosa. E lá é cheio de fazendas pousadas, coisa linda também. Terra boa. E Valência é terra de um cara que jogou no Galo, que aí eu nunca me esqueci. Jorge Valença. Jorge Lateral Valença. esquerdo, grande jogador. Excelente. Também quero informar aqui, antes da gente começar, né, o nosso noticiário, hoje a gente vai ter entrevista. Vem aí entrevista com Tony Garcia, é bomba, essa é bomba mesmo. Essa é bomba. A gente tem, né, informação, esses últimos dias a gente falou sobre isso, de arquivos que revelam que o senador Sérgio Moro, então juiz, teria feito um acordo de colaboração premiada com Garcia e em troca
o delator teria que grampear, monitorar, levantar provas contra magistrados do Paraná que tinham foro privilegiado. A gente vai falar a respeito disso. E agorinha, Chico Pinheiro, acabou de sair informação de que a cirurgia no quadril do presidente Lula ocorreu sem intercorrência nenhuma, foi um sucesso, o Lula já está acordado, conversando. Ele que jogando futebol ainda. Não, acho que é muito cedo ainda, né? Que boa notícia, né? Ótima notícia. Saúde, presidente. O presidente mais forte para cuidar dessa coisa. Saúde, presidente. presidente. Olha aí, Roberto Calil, que realizou, né, a equipe médica que falou sobre a cirurgia do presidente Lula. E o Lula passou por uma artroplastia total no quadril do lado direito, procedimento que foi realizado no Hospital Sírio-Libanês pela equipe. Parece que é para reconstituir toda a cabeça do fêmur, né? Olha aí o tweet do presidente. Vamos dar uma lida, CP? Segundo o médico Roberto Calil Filho, o presidente foi submetido à cirurgia no quadril, aproveitando para fazer uma intervenção na pálpebra. Ia ficar de olho aberto, presidente. E os procedimentos seguiram sem intercorrências, o presidente já acordou, se recupera bem, sem necessidade de ir para a UTI. Aí, que beleza. Aliás, ele também fez uma cirurgia nesse mesmo procedimento pela remoção para tirar, né, o excesso de pele nas pálpebras. Também foi bem sucedida. Ainda vai ficar mais bonita, é isso? Ficar mais bonito e de olho mais aberto, porque se não ficar de olho mais aberto... Olho no centrão! É exatamente isso que eu vou falar. Né? O presidente já tinha esse problema na perna, deve ter sofrido muito com a tentativa de rasteira que eles vêm dando nele. Hoje, Chico e Gabi, galera do ICL, a coisa chegou a um ponto que até o vetusto Estadão abriu suas baterias no editorial, falando exatamente o que eu ia falar aqui hoje. O Estadão falou a verdade, falou sobre a voracidade por cargos. Ele usa a expressão na sinecura, são os cargos do governo, né? E dinheiro do pessoal do centro. Pô, pro Estadão sinalizar isso é porque a coisa tá feia, porque eles só dão um pau no Lula todo dia, né? Ó, diz o Estadão, e a gente sabe, que o esquema é tão escandaloso, né? É tão escandaloso que beira ou é chantagem. E pergunta, o que vai saciar a fome dos interesses privados? O que vai segurar essa galera que só pensa em si, que quer ferrar o Brasil, esses deputados, deputadas e senadores do Centrão, aqueles, a maioria BBB, né? 4 Bs, é BBBB, é bala, Bíblia, boi e Bolsonaro. E Bolsonaro. Não deixando de lado o Bolsonaro, mas é BBB. Né? Esses caras querem tudo. Já levaram o Ministério dos Esportes, derrubando a ministra que... Botaram lá, como é que chama o cara? Fufuca, né? Fufuquinha. Esse é o filho do Fufuca médico. Que entrou no lugar de Ana Moser, né? Que é médico e não tem vergonha de sentar na cadeira onde estava a grande ministra que veio do esporte, campeã olímpica. É uma vergonha. Já tomaram portos e aeroportos, né? E agora querem a Caixa. Vem pra Caixa. Querem a Caixa com 12 vice-presidências de porteira fechada, um curral para encurralar o governo. Ano pré-eleitoral, essa galera chefiada por Arthur Lira quer dinheiro e capilaridade para chegar nas prefeituras e eleger seus deputados. Faz o prefeito agora, arranja grana de emendas para prefeito, e daqui a 3 anos e meio, eleição de deputado, os prefeitos elegem de novo, algo pior do que essa vergonha que está aí, que é a maioria dessa Câmara Federal, né? Eles vão fazendo chantagem, sabe como? Eles vão fazendo o seguinte, ou o governo me dá o que eu quero, ou eu vou obstruir os trabalhos. Não votamos nada aqui. Mas quanto mais você dá, mais eles querem, né? E vão impedindo o funcionamento da casa, os interesses do país, Chico. É porque não tem limite. Não tem limite. O apetite é sem fim, é pantagruélico, como se dizia antigamente. Pantagruélico. Né? Que se dane o Brasil, para não falar que se ferre o Brasil. Ou como diz minha irmã, para não falar palavrão, dofa-se o Brasil. Dofa-se. Pô, é, né? Educada, sua irmã é educada. Ela falou assim, não, mas que é isso? Dofa-se. É o que eles pensam no Brasil. Olha, tem um relato que eles emparedaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha,
que tinha que negociar com eles, botaram ele na parede, com pressão, por cargos, por dinheiro, pela Caixa, a tal ponto que eles querem também a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que está lá no Ministério da ministra Nízia Trindade, da Saúde. Porque a FUNASA faz obras de recuperação de postos de saúde pelo interior, então isso agrada as regiões e depois esses ratos, porque o nome disso são ratazanas, conseguem se reeleger ou eleger coisa pior ainda. Deputada Laura Carneiro, né, amiga de Arthur Lira, do PSD do Rio de Janeiro, isso vazou um áudio dela falando com Padilha, de dedo em riste, vazou esse áudio numa entrevista da CBN. Se a gente dançar, nos pedidos que ela está fazendo, né? Se a gente dançar, a Nízia vai dançar também. Meu Deus! Quer dizer, elas querem nomear, eles querem nomear e querem derrubar ministros. Guarde esse nome, Laura Carneiro, PSD do Rio de Janeiro. Outra deputada, delegada Catarina, porque tem deputado pastor, deputado delegado. Essa é a delegada Catarina do PSD do Sergipe. Ela apertou tanto o Padilha que o Padilha comentou com os jornalistas que estavam por perto. Vocês viram o baculejo que essa deputada deu em mim? Olha, vocês não têm ideia do que esse pessoal faz comigo a portas fechadas. Quer dizer, é impossível você ser um ministro de Relações Institucionais, é impossível ser um negociador com o Congresso, quando o Congresso é mafioso, quando o Congresso é presidido por este homem que usa chantagem para ocupar cargo no governo. Ele que foi treinado fazendo vaquejada na sua infância, está achando que aqui é curral, é gado. Você não quer puxar rabo de boi, né? Será que o pessoal sabe o que é baculejo? É uma gíria, né? E lá em Brasília usa-se para abordagem policial. É mais conhecido como abordagem policial. É aquela enquadrada no canto da parede. Isso. Que a polícia dá ali, normalmente à noite, pega um grupinho e vai para o baculejo. Olha, esses deputados que traem o interesse nacional, esses deputados não têm compromisso nenhum com o país. Agem como mafiosos. A moda mafiosa não tem constrangimento nenhum. Falam na cara dura, como esse senhor, chefe dessa galera, né? Agora, não são fiéis nem na hora de votar, nem na Câmara, nem no Senado. Não. Veja que agora, né, aprovando o marco temporal, que é algo que não existe, vários senadores da base do governo, inclusive um desafeto do senhor Arthur Lira, pelo amor de Deus, o senador Renan Calheiros também votou o marco temporal. Vários de partidos da base do governo não votaram com o governo. Então adianta dar cargo para essa galera? Que presidencialismo de coalizão, coisa nenhuma. Nem palavra tem, né? Pô. Que presidencialismo de coalizão é esse? Isso é presidencialismo de extorsão, de chantagem. E agora, para mais aumentar a minha decepção, né? E eu quero ver se eu vou recuperar a imagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles estão preparando no Senado, Chico, sabe o que eles estão preparando? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para peitar o Supremo. Para dizer, sobre a Constituição, o Supremo não dá a última palavra. Porque nós vamos fazer uma PEC submetendo as decisões do Supremo a aprovação do Congresso Nacional. Mas Chico, mas isso é tão absurdo, porque aí você teria que imaginar o poder legislativo virando um poder corregedor, uma casa revisora. E revisora com esse tipo de gente, né? A casa revisando o Supremo que nasceu para isso, para revisar as decisões E para dizer se isso aqui é constitucional ou não. Exato, então não faz sentido, isso é... Agora, apertam o Supremo, apertam o Executivo e nós ficamos assistindo isso. Há que haver uma rebeldia, uma manifestação contra essa corja que está querendo levar os interesses do país para o curral dos seus interesses privados e particulares.
o senhor Rodrigo Pacheco não vai deixar passar essa PEC, que ela vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo, é evidente que é. Sim. Sabe onde já houve uma Constituição que permitia que o Supremo não desse a última palavra? Em Israel, que é o modelo deles. Israel, sempre cultuada pelos bolsonaristas, né? Israel, do Netanyahu, e Chico Campos, no Brasil, Francisco Campos, que escreveu para Getúlio a Constituição da Ditadura do Estado Novo, uma Constituição da ditadura, fez coisa parecida, tirou do Supremo a palavra final sobre o que é legal e o que não é legal. Me envergonham, vocês me envergonham. Pacheco, não decepcione Minas Gerais. Ele chegou não lá... merece. O senhor tem que estar mais para Tancredo do que para Chico Campos. Aliás, o senhor é da área do direito. O senhor sabe quem foi Chico Campos? Não, Chico, muito boa sua introdução aí no nosso noticiário, mas cara, a virada do Pacheco, que ele vinha aparentando ali ser um democrata, era fotografado com os indígenas e tal, demonstrando ser um cara civilizado, bacana. Mas agora tem um jogo de interesse ali, Chico? Isso é uma chantagem, só o Lira né? Tá levando, nós também vamos levar, né? Nós também vamos levar. E mais, tem a sucessão da cadeira dele no Senado, que o Davi Alcolumbre está de olho nela, e eles estão negociando lá como é que divide o mandonismo no Senado. Por favor. O Alcolumbre já influenciou ali a composição dos ministérios do presidente Lula, né? Então ele continua muito atuante. Seja mais Tancredo e menos Chico Campos, senador Rodrigo Pacheco. Disse tudo, assim Chico. Espero. Muita gente comentando, viu, Chico, a sua fala aqui. A Belbras aqui comentando. É de admirar a capacidade do presidente Lula de lidar com esses carniceiros do Centrão. Sabendo que ele tem minoria na Câmara, tem que ter muito jogo de cintura para não ceder ao Lira. E nem só jogo de cintura, né? Porque fica impossível mesmo. Fica. Em alguns casos fica realmente impossível. Fica porque eles não dependem nem de popularidade. O presidente depende de popularidade. Eles não dependem sequer de popularidade. Eles podem estar em baixa com a população, tem lá os seus mandatos garantidos por 4 anos e vão manter a chantagem. O efeito que teria é isso que o Chico falou de pressão popular. Também não vejo um ambiente de pressão popular no momento. É isso. Sabe? Então é um momento de dureza. Gente, a Polícia Federal hoje fez uma operação, começar aqui o nosso noticiário, de busca e apreensão contra o general Ridalto Lúcio Fernandes. Ele Ridalto, né? Ridalto, É de rir. Ridalto. Suspeito ele de ser um dos organizadores dos atos golpistas do 8 de janeiro. Suspeito? É o que se diz, né? Olha só. O que vocês acham a carinha dele? Bandeirinha amarrada, tudo no gogó? Olha só. Patriotário de parece que tava alto lá, escalão, né? Foi membro das Forças Especiais do Exército, conhecidas, inclusive, como Kids Pretos. Kids Pretos é uma força especial. Preparados para atuar em operações especiais. Ele foi assessor também especial do general Pazuello, do Ministério da Saúde. O ministro que foi o responsável pelo caos de Manaus também, né? Investigado pela CPI da pandemia. Diretor de logística do Ministério na gestão do Marcelo Queiroga. Olha o general que é da reserva, se autofilmou no dia 8 de janeiro. Ou seja, produziu prova contra ele mesmo. Né? Mas sabe por quê? Porque você fala assim, como é que você pode ser tão idiota que produz prova contra si mesmo? É que essa corja estava tão confiante que ia vencer no golpe, iam ganhar, que eles falaram assim, agora eu vou fazer isso aqui para entrar para a história. Ele acreditava, herói. Toma, papuda! Olha aí, o ponto a ponto que eu levantei agora aqui, oficial da reserva, todos os pontos de quem é o general Ridalto Lúcio Fernandes, um dos organizadores aí dos atos golpistas, que se filmou, né, produziu prova contra ele mesmo. Diretor de logística do Ministério da Saúde. O Pazuello também era especialista em logística. Vimos no que deu, né? Nós vimos no que deu. A gente tem Ele é tão bom de logística que você viu como é que funcionou
a patriotada do dia 8 de janeiro, a intentona, a logística muito bem feita. Vamos soltar então o vídeo da prova que ele produziu. Vamos ver. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. O pessoal acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Acreditem, a PM jogou gás lacrimogênio na multidão aqui durante meia hora. E agora eles estão aqui na frente e o pessoal está aplaudindo a Polícia Militar. Tá aplaudindo a Polícia Militar. Tá aqui, ó. Aplaudindo porque a gente sabe que eles cumpriram ordem. Eles estavam aqui para defender patrimônio. A maioria deles aqui é bem intencionado. Tem que ser aplaudido, sim. Só não chama um cara desse de palhaço, sabe por quê? Porque os palhaços não merecem. Guga Noblar, chega mais aí. Esse vídeo, boa gente, noite. Bem intencionados. Que é isso, Guga? Que é isso, garoto? Boa noite para esse trio maravilhoso, para essa audiência maravilhosa. E temos aí mais um general agora da reserva que está no meio da treta, no meio da encrenca, no meio do golpe. Esse daí, que está sendo hoje motivo de busca e apreensão da Polícia Federal, que inclusive pegaram o passaporte dele, estão bloqueando bens dele para ele pagar por depredação de patrimônio. Esse daí, ele é considerado, está sendo considerado um dos autores intelectuais do golpe, um dos idealizadores do golpe. Esse pode pagar como um dos mentores dessa história, porque, afinal de contas, era do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, era ligado ao Coronel Elcio. Eu falei com gente do Departamento de Logística há pouco, que me confirmou isso. Ele, de fato, é ligado àquele Coronel Elcio, que foi flagrado num telefonema junto com Ailton Barros, tramando um golpe, falando em colocar 1.500 pessoas a serviço de um golpe, 1.500 militares, eles chegam a dar até um número, e a ideia era prender o Alexandre de Moraes, aquela ligação golpista do Coronel Elcio, que era o número 2 na gestão Pazuello, e esse daí virou funcionário do Ministério ainda na gestão Pazuello. Ele terminou na gestão do Queiroga, mas ele começou com Pazuello. Ele fazia parte desse grupo do Coronel Elcio, que é um grupo golpista, e ele estava na rua, portanto, comandando as tropas golpistas, os invasores. Então, esse produziu prova contra si, então está enrascadíssimo, afinal de contas. Qual é a escapatória? Não tem escapatória. Ele participou de uma tentativa de golpe clara, ele faz parte de um grupo que tem influência junto ao Jair Bolsonaro e ele está sendo tratado como um dos idealizadores dessa trama golpista. Esse daí, portanto, tem tudo para pegar papuda. Guga, ele também prestou depoimento hoje, né? A PF, inclusive, apreendeu celular, arma, passaporte. Como é que foi essa operação da Polícia Federal? A gente tem ideia desse depoimento, como é que foi? Até agora do depoimento não, mas que apreendeu passaporte, que apreendeu aparelhos eletrônicos e que bloqueou bens, sim. Ele disse à CNN que foi super bem tratado e que não tem nada a temer, porém não poderia adiantar, ele só falou com a CNN por hora, não poderia adiantar nada do que lhe foi perguntado, porque isso corre em segredo de justiça e não pode falar. Ele veio com essa cascata, ele tentou escapar de dar uma explicação mais profunda, só disse que não tinha nada a temer e tentou elogiar de alguma maneira o serviço da Polícia Federal, que foi até a casa dele, dizendo que foi muito bem tratado. Quem não tem nada a temer, enfim, não estaria numa situação como a dele hoje. O sujeito estava com a polícia no encalço dele, colhendo provas para prendê-lo como um dos mentores do golpe. A gente tem que descobrir qual que vai ser a saída dele, quem sabe ele resolve falar, né? Ele faz parte, como eu disse, de um grupo que era ligado ao Jair Bolsonaro, esse grupo do Ministério, do Coronel Elcio. Então, quem sabe ele não tem o que falar. E lá ele não tem até um roteiro de golpe que possa entregar outras pessoas e aliviar o lado dele. Quem sabe não é mais um que pode caminhar para o sentido da confissão ou da delação. Não sei, porque para um sujeito desse escapar ou atenuar a pena,
eu imagino que o único caminho seja entregando mais gente. E ele provavelmente tem quem entregar. Ele não era só mais um reservista golpista, ele teve um cargo junto a esse ministério e era ligado a essas pessoas que assessoravam o presidente, alguns deles já gravados tramando o golpe. Então, é claro que ele pode ter sim o que contar, saberemos em breve, mas por hora ainda não tem nada que tenha sido vazado do depoimento. O CP, o Ridalto postou nas redes sociais dele uma declaração. Tem um post aqui, ó. Eu vou ler porque está em letra pequena para quem está vendo em casa. Isso. Dia 6 de abril de 2020. Ferramentas constitucionais para ajudar a enfrentar a crise. O que você sabe sobre estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal? Essas medidas podem ser utilizadas, em caixa alta, pelo governo no enfrentamento da crise da Covid-19. O golpista já queria lá. Já queria lá. São, aliás, muito adequadas e deixam as rédeas na mão de quem? Nas mãos de quem realmente tem que conduzir a carruagem. Os golpistas da ditadura. São ferramentas democráticas que dão poderes ao presidente da República, supervisionado pelo Legislativo, para agir. Leia, informe-se. Governo forte, crise controlada, salva vidas. Acesse o artigo e publica a sua estupidez aqui. Olha, esse cara, esse Ridalto, foi desprezado, inclusive, hoje pelo Exército. O Exército não tem nada a ver com esse cara, ele está na reserva. Né? Não nos inclua fora desse rolo, porque esse aí não é nosso. Não é? Agora, ele disse que foi bem tratado hoje pela Polícia Federal quando foi à casa dele. Ele disse que foi bem tratado e ele vai em cana. Agora, vai acontecer com ele que ele será bem tratado quando for depor na Polícia Federal. Quando for preso, ele será bem tratado. Bem diferente dos amigos e dos ídolos dele, como o Brilhante Ustra, né, o delegado Fleury, a turma da tigrada, general. Aquela tigrada que vocês apoiavam, que torturava e matava nos porões. O senhor vai em cana, vai ser bem tratado, mas vai responder ao devido processo legal, que é o que prevê a Constituição e de um país que nós queremos democrático. Não aquilo que você defende, general, que é ditadura, com sangue nas mãos. Aliás, vocês têm sangue por todo lado, e muitos que vocês já mataram. E vamos puxar a ficha desse cidadão, porque eu citei aqui que ele era assessor do Pazuello. Quando faltou oxigênio lá na cidade de Manaus, isso em plena pandemia de Covid-19, um dos piores momentos, inclusive, foi um pesadelo que aconteceu em Manaus. Sim. E na época ele declarou, não temos bola de cristal. Olha só, né, Chico Sá? Ninguém imaginava que ia ficar sem oxigênio, né? A quantidade de alertas que se deu ali no governo estadual, ninguém imaginava, né, no Ministério da Saúde. Meu Deus do céu, não, e o próprio Twitter dele desmente isso, ele estava ali incentivando, que eu lembro, esse momento é o momento em que o Supremo tenta salvar eu ia falar salvar a pátria, mas salvar o Brasil, salvar o país, numa hora que o Bolsonaro não queria adotar medida alguma. Era só cloroquina e nada mais. Inclusive, em abril de 2020, General Ridalto chegou a defender a decretação de um estado de sítio. Nesse momento. Ele sabia sim o que estava acontecendo no país inteiro. Claro que sabia. Sabia das crises no país inteiro. E essa história de Manaus, olha essa imagem de Manaus. Manaus é quase como uma experiência. Por isso que alguém escreveu aqui, são os homens dos sacos pretos. Ele, Pazuello, Bolsonaro, totalmente, é o homem sacos pretos. Dessa imagem aqui, as famílias não podiam nem ver os corpos. Dessa imagem aí. Tem a assinatura deles aí, ó. Tem a assinatura deles. Mas eles são cavaleiros da morte. São discípulos da morte. Total. É uma vergonha, é uma vergonha. É obra dessa gente aí, que agora se avora a golpista, não sei o quê. Vamos... Eu ia falar, trocar o kids pretos por sacos pretos é mais conveniente a esse cidadão de fato. E lá no departamento de logística do Ministério da Saúde, o clima entre os funcionários que trabalharam com ele é de festa. Ele tinha uma imagem muito ruim ali dentro. O pessoal que é funcionário de carreira ali está bem contente com a notícia de hoje de busca e apreensão em cima dele. Estão torcendo para que ele pare no Chilindró. Mas é o caminho dele. O caminho natural a partir de agora.
Salve, doutor Ulisses, temos ódio à ditadura, ódio e nojo à ditadura. Eu não digo que eu não tenho ódio contra ninguém, mas, general, tenho nojo de você. Tenho nojo de você, de Pazuello, desses abutres que cultuavam sacos pretos onde nossos irmãos eram sepultados. Vocês são uma vergonha. Chico Sá, vamos também falar sobre a história dos kids pretos, explicar um pouco melhor. A gente vai exibir daqui a pouco uma reportagem da revista Piauí. Boa. Mas você sabe dessa história também, né? Os kids pretos são um grupo ali de, digamos, de um serviço sujo do Exército. Dispersar a multidão, fazer... onde o soldado comum não tem coragem de entrar, é a turma barra pesada que entra para dispersar. Eles têm domínio de técnicas que a tropa comum não tem. É uma elite ali para servir ao Exército nesses momentos mais críticos. Tem que ter sangue, kit preto. Tem que dispersar mesmo na bala, como kids, for, né? Kids pretos. Que desgraças. Que desgraça, exatamente. Olha, o repórter Alan de Abreu, perdão, Guga, fala. Desculpa, eu só ia dizer que eles são treinados, né, para ações de sabotagem. Eles são especialistas em operações especiais do Exército. Esses kids pretos, eles foram treinados para saber como sabotar o Estado. Então é essa gente que está sendo acusada, esses kids pretos, que estão sendo acusados de serem os mentores do golpe. Talvez eles sirvam até de boi de piranha, de bode expiatório, para não se chegar em outros que não são reservistas e que também devam pagar pelo pato, né? Talvez, quem sabe, eles não parem por aí nos kids pretos, mas não tem só eles não, tem outros também. O repórter Alan de Abreu, da revista Piauí, fez uma longa investigação sobre os kids pretos, sobre essa força especial do Exército. Vamos acompanhar. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. Os indícios de envolvimento direto ou indireto do Exército brasileiro no 8 de janeiro estão cada vez mais evidentes. Que não tiraram? Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. E em um grupo específico do Exército, os rastros são gritantes. Forças Especiais. Forças Especiais. Comando de Operações Especiais, o COPESP. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta, para poder causar danos para o seu inimigo. A atuação dos kids pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Vale tudo para atingir o objetivo. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Esses são lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil. O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um kid preto. Ele fez a prova de ingresso 2 vezes e foi reprovado em ambas. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 kids pretos. Após a derrota nas eleições, os kids pretos não deixaram Bolsonaro na mão. Entre dezembro e janeiro de 2022, Brasília foi palco de 2 eventos de natureza golpista, todos protagonizados por civis bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general da capital, e todos com digitais de kids pretos. No primeiro deles, em 12 de dezembro, dia em que Lula era diplomado como presidente, os bolsonaristas protestaram contra a detenção de um líder indígena e incendiaram ônibus, automóveis e uma viatura do Corpo de Bombeiros, além de tentar invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. A Agência Brasileira de Inteligência detectou que entre os chavantes havia 3 kids pretos infiltrados. Segundo um agente da BIM que conversou com a Piauí sob anonimato por não ter autorização da agência para se manifestar, tudo indica que os militares usaram essas indígenas como massa de manobra, já que em alguns casos o Estatuto do Índio atenua a responsabilidade civil e criminal. E, em janeiro, deu-se a intentona golpista, e kids pretos não deixaram de se manifestar publicamente.
O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, um Kid Preto que dirigiu o setor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, divulgou um vídeo em suas redes sociais. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Só acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Pelo Twitter, o coronel José Placídio dos Santos apelou ao general Júlio César Arruda, então comandante do Exército e também Kid Preto. Pediu que se rebelasse contra Lula. De Portugal, o coronel Fernando de Galvão e Albuquerque Montenegro, outro Kid Preto, também tentou insuflar os golpistas. Além disso, os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL-310, chamadas bailarinas, usadas pelo Exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos Kids Pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. A ação coordenada para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo. O uso dos mesmos gradis como escada para transitar entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes. A divisão quase harmoniosa dos golpistas em 3 grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes. Um grupo vai em direção ao Congresso, outro se dirige ao STF e um terceiro caminha para o Palácio do Planalto. Isso, segundo especialistas, denota planejamento, contrariando a tendência natural de toda a multidão de caminhar unida. A procura imediata por mangueiras de incêndio, que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos de gás lacrimogênio, o uso de luvas de couro para tirar de volta as bombas de gás, que depois de quente, só podem ser recolhidas com luvas. As convocações dos golpistas antes do 8 de janeiro restantes, mas não recomendaram o uso de luvas. Depois da quebradeira, ainda na noite de 8 de janeiro, quando a PM tentou invadir o acampamento para prender os golpistas, o Exército formou um cinturão de soldados com blindados para proteger os manifestantes. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do Exército montada com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para a PM, protegendo o acampamento. E nos dias subsequentes, a Agência Nacional de Energia Elétrica registrou ataques a torres de transmissão de energia elétrica pelo Brasil. 4 dessas torres foram derrubadas e 16 danificadas. Até hoje, os autores do ataque não foram identificados. Apesar da onipresença no governo e as suspeitas de ações subterrâneas, os Kids Pretos compõem apenas 0,25% do contingente do Exército. Feliz é a nação que tem umas forças armadas e umas forças auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. É o que estão fazendo, né? O que estão fazendo, com a destruição da própria reputação. Está aí o general cumpriu toda essa missão. Quando tiver uma parada militar, que esses Kids Pretos forem desfilar, a banda tem que tocar a marcha deles, sabe qual é? São os trapalhões. Por aí. Completos trapalhões. Mas, e olha, tem que investigar se esses caras não estão por trás daquela bomba no aeroporto. Sim, que podem estar... O serviço é parecido. O serviço é de Kid Preto. Quanto mais Kid Preto trapalhão igual os brasileiros. Excelente reportagem, né? Muito boa, muito boa. Alan Abreu, que é autor de um livraço que eu recomendo, chamado O Delator, que é sobre o J. Ávila, aquele que delata todo o esquema da CBF no Brasil. O Alan de Abreu é especialista em segurança pública, né? Sim. Escreveu sobre a rota da cocaína também, a rota caipira. É outro bom livro último dele. Livro dele. Acho que o penúltimo, na verdade. O penúltimo livro dele. Qual é o último? E tem... O último é Cabeça Branca. Mas é um grande sobre um narcotraficante. E tem os cabeça preta, né? E agora os cabeça pretas. Tem uma conversa, né, que foi flagrada entre um dos Kid Pretos, que é o Coronel Elcio, que eu estava citando, e até apareceu na reportagem o nome dele como um dos Kids Pretos, e o outro que eu citei, né, na conversa foi o Ailton Barros, aquele que foi expulso do Exército por ligação com a milícia e deram ele como morto e dão uma aposentadoria para a mulher, uma grana para a mulher. A conversa deles... que foi flagrada e que mostra, né, que os Kid Pretos estavam tramando o golpe, eles dizem em um dado momento, o Freire, que era o comandante do Exército, o Freire Gomes não foi, né? Você não vai esperar dele que tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber ordem. Ele vai dizer, ele vai morrer de pé junto, porque ele tá com medo das consequências, pô. Mas consequências do quê? Dele ter insuflado
enfim, eles estão na conversa mostrando que uma parte dos generais não estavam com os kits pretos. Um deles era o Freire Gomes. Não porque era um legalista, pela conversa, é porque o Freire Gomes estava com medo das consequências. E pelo que a gente já viu depois da delação do Mauro Cid, ele não tinha apoio dos outros comandantes do Exército. Comandante do Nordeste, do Sudeste, do Leste. Então, ele abortou, pelo jeito, por isso. Mas aqui a gente tem uma conversa de kits pretos, que é esse grupo que agora está sendo colocado como os mentores. Eles serão acusados, pelo jeito, de serem os mentores do golpe, e tem esse entorno todo de Jair Bolsonaro. E o interessante é ver que os kits pretos, eles colocaram a digital, como esse Ridalto que se gravou, porque eles confiavam no golpe. Já o Jair Bolsonaro, que é o capitão do golpe, fez de tudo para não deixar digital. E aí a investigação depende de uma delação, porque não tem uma digital. Bolsonaro, ao contrário dos bucha de canhão e dos que organizaram para ele não se colocou, ele ficou tentando não se colocar. É por isso que ainda não dá para afirmar com toda a certeza que vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Mas depois da delação do Mauro Cid, aí, enfim, talvez se consiga colocar o Bolsonaro na história, porque ele não deixou a digital. Já o Ridalto e outros kits pretos foram mais displicentes, digamos assim, confiaram mais do que o Bolsonaro no golpe, então aí, não tem como escapar. É isso aí, Guga. O esperto é o Bolsonaro, né? Ele delega ali, ele insufla... Mas ele não pôde ser kit preto, porque ele foi... ele não conseguiu. Ele foi reprovado, então ele não entraria nisso, mas ele não tinha nem Ou seja, ele não tinha nível intelectual para ser especialista em sabotagem. Daí você vê o nível do cara. Usou dinheiro público para sabotar a eleição e não conseguiu. Jogou com tudo e não conseguiu. É um incompetente, Bozo. Mas ele incendeia a tropa toda, bota tudo no fogo, vai lá para Miami, que não é besta, e deixa a turma aí toda sendo condenada, e agora carece sim de uma delação para ser provado que ele é o grande arquiteto do golpe. É isso, é isso. Você ia falar alguma coisa, Guga? Só para saber se a gente pode seguir aqui. Não, podemos seguir, vamos. Chamar de destaque? Exato. Eu vou primeiro dar uma contextualizada na história, antes da gente chamar nosso convidado que está nos aguardando. Tony Garcia é o ex-delator na investigação do extinto consórcio Garibaldi. Hoje, pela primeira vez, apareceram, na verdade, documentos que ficaram em sigilo por 20 anos. Esses documentos são de 2004. E foram revelados com exclusividade pela jornalista Daniela Lima, da Globo News. O portal, o 247, já tinha falado que esses documentos existiam, mas eles puderam ser vistos pela primeira vez hoje. O portal 247 foi o nosso colega jornalista Joaquim de Carvalho. Fez até, foi anteontem à noite, ele fez um relato, parece que fez entrevista com o próprio Tony. Isso. O Joaquim vem apurando essa história e revelando já há um bom tempo. Assim, é o primeiro jornalista de fato que revela o caso, todo esse escândalo, né? Agora temos os documentos que a gente tem um Daniela documento obteve. Que mostra o teor dessa conversa entre o Tony Garcia, que era réu, e o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, que na época era juiz, né? Acho que a gente já pode chamar o Tony aqui para a gente conversar. Ele já está nos esperando. E Chico Alves também vai participar dessa conversa. Eu já aproveito e dou boa noite para os dois. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos e Guga. Boa noite, Tony. Boa noite, Chico. Boa noite, Tony. Boa noite, Chico e Tony. Boa noite, vou começar puxando a conversa aqui, depois passo a palavra para todos vocês também. Mas acho importante a gente trazer primeiro que Sérgio Moro nega a respeito dos grampos, né? De que foram grampeados os ministros do STJ. Tony, eu pergunto para você, te dou boa noite de novo. Foram grampeados os ministros do STJ? Veja bem, o Moro, quando respondeu isso para a jornalista Daniela Lima, ele não contava com uma coisa. Como ele não tem mais acesso a nada aqui da quadrilha que ele tinha aqui em Curitiba, na vara que a Gabriela Hart sumiu, depois o Dr. Apio assumiu e foi ele que conseguiu
mandar tudo para o STF, e por isso estou podendo falar, ele não sabia quais os documentos que ela tinha em mãos, entendeu? Nem nós sabíamos, ela conseguiu os documentos e ela entrevistou ele. Ele falou que jamais que tinha grampeado isso ou mandado fazer qualquer coisa dessa. Até porque ele não lembrava. E ela fez o quê? Ela simplesmente deu para ele responder e depois ela contextualizou a fala dele, mostrando o documento que ele mesmo tinha me dado como missão, grampear essa gente. Entendeu? Grampear ou fazer escutas, ele, o Ministério Público, todos tinham isso daí como tarefas para mim. E eu quero esclarecer uma coisa que fique bem claro para todos, entendeu? Eu nunca fui delator de nada. Eu fui preso por ele, por um conluio junto com um juiz federal amigo dele, entendeu? Chamado Danilo Pereira Júnior, que foi funcionário do consórcio Garibaldi e teve usou a mulher dele, desse Danilo, que é uma procuradora, pelo que eu entendo, para cometer uma fraude dentro do consórcio, para fazer uma contemplação ilegal, para que fosse para um acordo trabalhista desse juiz Danilo, que era funcionário do consórcio, para um acordo trabalhista que foi feito numa contemplação ilegal, e o Sérgio Moro pegou isso da mulher dele num relatório do Banco Central, falando que havia essa fraude, pegou esse juiz, então, federal, fez ele procurar uma pessoa do consórcio Garibaldi, ameaçando ele que ele seria preso se ele não fosse até o juiz com ele e denunciasse a mim como sócio, como dono do consórcio, e que eu iria matá-lo, entendeu? Que eu estava ameaçando matá-lo para que ele não falasse. Ele tinha feito depoimentos de todos os lugares, dizendo totalmente outras coisas, dizendo a verdade. E a hora que o Sérgio Moro pegou esse juiz e fez isso, ele foi lá, mudou todo o depoimento, e depois, na maior cara de pau, numa oitiva com o Moro, com meus advogados, quando perguntado por que ele mudou o depoimento e se ele tinha feito delação premiada, tudo, ele falou que não sabia o que era aquilo e que não queria falar como que ele procurou porque não interessava. E daí, apertado pelo advogado e o juiz constrangido, Sérgio Moro, na oitiva, constrangido, ele teve que falar. E ele falou. Eu fui levado pelo juiz federal. O advogado pergunta, qual o nome dele? Danilo Pereira Júnior. Ele que te levou? Foi. E você fez delação? Não sei o que é isso. Você está tendo um benefício para falar isso? Tô. E por que você fez isso? Ah, porque eu pedi ajuda para o Tony para pagar advogado de $150 mil. Entendeu? E eu não tive, e aí eu resolvi fazer isso, porque eu ia para a cadeia e tal. E inventou um monte de história. E nesse momento pergunta se ele conhecia uma pessoa. E ele falou, conhecia. Quem que é essa pessoa? Essa é a mulher do doutor Danilo Pereira Alves. E por que ela está aqui numa contemplação ilegal, numa fraude no Banco Central? Ele responde, isso daí foi feito para poder fazer o acordo trabalhista do juiz federal Danilo Pereira Júnior no consórcio Garibaldi. Ou seja, cometeu uma fraude, um juiz, esse mesmo juiz leva essa pessoa que fez a fraude junto com ele dentro do consórcio para falar que eu queria matá-lo, e para o juiz preparar um mandado de prisão, por obstrução à justiça. E ainda noticiou isso ao STJ. Tony, está me ouvindo? Está me ouvindo, Tony? Chico Pinheiro, está me ouvindo? Desculpa te interromper, para a gente ir no foco do problema, que as pessoas, às vezes, a história do consórcio Garibaldi é uma história longa também, mas eu queria saber o seguinte, para aliviar a pena que você estava sujeito, Sérgio Moro te fez ser espião. Só diga sim ou não, foi isso? Te botou como espião? Sim. Durante quanto tempo? Sim, agente infiltrado. Agente provocador, espião, tudo. Quanto tempo você fez esse trabalho para Moro? Até 2018.
Quase 10 anos. Mais até. Mais, 14 anos. Mais de 10 anos. Desde 2004. Não, 14 anos. Desde 2004. O Sérgio Moro te mandou grampear autoridades do Judiciário? Sim, e quais autoridades? Ministros do STJ, desembargadores do TRF4, mandou você grampear esse pessoal? Mandou grampear, inclusive presidente do Tribunal de Contas aqui, quem? Deputados federais. Mas mandou grampear ou foi grampeado? Essa é a Você conseguiu grampear, Tony? Quem são os grampeados? Consegui grampear. Quem são os grampeados? Dr. Hans Hevergin, que é aqui do Paraná, foi presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Entendeu? Ele foi grampeado no meu escritório com acompanhamento da Polícia Federal numa sala que ele me obrigou a levar ele. Não podia nunca ter feito isso. E está lá. Eu tenho todos os relatórios hoje desse agente que me acompanhava, com os relatórios das gravações que foram feitas. E fora isso, eu fornecia telefones dessas autoridades para um agente da BIM, e ele fazia dentro do hotel que eu paguei para ele, a mando do Sérgio Moro, e dei um carro para ele, um Gol, para ele andar, para ele circular na cidade. Eu tive que pagar dinheiro, e eu levava os telefones para eles dessas autoridades para ele grampear. E quem ele mais fazia foi isso dentro de um hotel com um guardião. Quem mais você teve que grampear? Políticos? Alguém do TRF4? Deputados federais. Eles queriam o grampo do Janene, o José Janene. José Janene. Além de que eu grampeasse essas pessoas, ou levasse essas pessoas para fazerem delações em cima de processos que eles tinham lá e dariam imunidade, caso, vou supor, um fato, o José Janene falasse sobre o envolvimento dele com o Zé Dirceu, Zé Vacari, Silvinho e Delúbio Soares. Eles queriam que ele falasse sobre isso. Eu levei o José Janene no MPF em 2005, na presença da doutora Lindora Araújo. Eu levei ele nessa reunião, tinha 6 ou 7 procuradores, todos esses da República de Curitiba, na sala quando eu levei o Janene. E isso também tem toda a comprovação nesses anexos que nós mandamos na petição nossa ontem. Qual era o papel da Lindora nesse momento? Ela era subprocuradora, e para eles darem um grau de legalidade nisso tudo, eles convidaram ela para estar lá para ouvir o Janene. Mas me fizeram essa era uma missão minha. E eu levei um deputado federal, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, eu me dei de cara, eu nem sabia quem ela era. Aí eles me apresentaram, entendeu? E ela também nem sabia o que estava acontecendo. Tanto é que no outro dia ela participou de uma reunião junto comigo, que ela falou que o dia anterior tinha sido uma coisa fatídica, que ela nem sabia o que ela tinha ido fazer lá. Foi bem assim que ela se reportou, e esse tipo de coisa eu já divulguei aí, inclusive essas conversas que eu fiz, essas gravações, para me proteger um dia. Então a doutora Lindora esteve lá nessa época, em 2005. E a festa da cueca? A festa que teria havido em Curitiba, onde havia juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e outras pessoas com prostitutas que Sérgio Moro teria pedido para você ir gravar. Isso aconteceu? Houve a festa da cueca? Veja bem, aí é uma coisa que tem uma confusão nisso daí. Ele não pediu para eu gravar isso. O que ele queria era, de todo jeito, pegar o Roberto Bertoldo, que havia, segundo o que estava acontecendo, nessa época que aconteceu, eu estava preso, o Sérgio Moro tinha mandado me prender, então tinha acontecido aqui, tinha uma conversa de que o Bertoldo teria torturado o sócio dele, tinha até um processo nisso, e que para tirar dele umas gravações que ele teria feito de desembargadores recebendo dinheiro no escritório do Bertoldo e dele,
e que teria filmado uma suposta festa da cueca no ano um ano anterior, que tinha vindo para cá os desembargadores, que ele mandou 2 jatinhos buscar esses desembargadores. O Sérgio Moro, ele queria, porque queria essas fitas que o Bertoldo havia tirado, segundo o que falavam, né, em tortura do sócio dele, que esqueci o nome dele, agora eu já vou lembrar. Aí eles queriam pegar essa fita dele. E me pediu para conseguir isso, oferecendo ao Bertoldo imunidade. Veja bem, eu, réu, ele pediu para eu levar o Bertoldo, oferecer imunidade para ele, para entregar essa fita para ele, o Sérgio Moro. Essa conversa foi gravada pelos agentes federais, porque eu tinha 2 aparelhos telefônicos que ficavam abertos 24 horas. Isso está tudo nos autos. E eu fui com ele até o aeroporto, fui com o motorista atrás de mim, e esse telefone aberto, e eu oferecendo isso para o Bertoldo. Tá? E o Bertoldo ainda falou um monte de palavrão, xingou o Sérgio Moro, xingou todo mundo, falou que não ia fazer nada, que isso aí era um problema de STF, STJ, e que ele não ia entregar nada para esse juiz Zeca. Falou isso, e eles estavam ouvindo tudo isso, e não conseguiram pegar essa fita do Bertoldo. Tony, eu vou te interromper para dar um pouco de ritmo aqui para o Chico Alves, para o Guga poder perguntar também. Guga, vai lá, por favor. Tony, obrigado pela presença, obrigado por esse tempo. Você tinha 30 missões, segundo o seu acordo de delação, que nem era uma delação, era um acordo de espionagem. Seriam 30 missões. A mais grave dessas missões, pelo que a gente entendeu, seria agravar desembargadores e ministros do STJ que teriam foro, que não poderiam ser gravados por ordem de um juiz federal como o Sérgio Moro. Foi essa a missão dessas 30 missões, seria essa a mais inconstitucional, a mais grave, e é importante a gente entender, o Moro, ele está usando como álibi a desculpa de que você não teria gravações para comprovar que teria sido usado para espionar gente que teria foro. Se você tem essas gravações, por que não solta logo pelo menos uma delas para acabar de vez com a defesa do Moro e mesmo que você não tenha mais elas agora, é possível citar o nome desses que teriam foro e que foram gravados? Deixa eu te falar uma coisa, há uma confusão nisso tudo, e ele faz isso propositalmente quando ele faz isso, porque quando a jornalista Daniela Lima entrevista ele e dá o direito ao contraditório para ele falar, ele perguntou que documentos ela tinha na mão. E ele não sabia que documento que ela tinha na mão. E ele respondeu o quê? Ele respondeu que não, que nunca mandou fazer isso, que eu não tinha gravado ninguém, que ele não tinha mandado fazer. A gente perdeu o contato com o Tony ou deu uma travada no vídeo? Deu uma travada. Ele caiu. A gente vai recuperar o contato com ele, mas muito importante essa pergunta que você fez, Guga, e ele também já estava... Opa! As gravações que eu... Está ouvindo aqui o áudio do Tony ao fundo ainda. Tony, mas ele ainda está, a gente ainda está recuperando, né? Vai ter que entrar de novo, não vai ter jeito. Mas só para a gente organizar as ideias aqui, porque realmente a história é muito complexa, mas ele confirmou, né? Isso. O Hans Herbert. Aqui é o Tony. Aí, ele voltou, Tony. Por isso, Gabi, que acho Tony, que a gente tem que Tony, caiu, cortou. Que o assunto é muito complexo. Isso. Por isso que eu estou fazendo perguntas mais diretas para ir ao foco dos problemas. Porque se for relatar tudo, as pessoas perdem. Né? É porque as pessoas não conhecem a história do consórcio Garibaldi, as pessoas não estão por dentro. Mas esse ponto de hoje, dessa notícia que vazou, das 30 missões, você poderia dizer qual seria a outra missão que te surpreendeu, além dessa de gravar os desembargadores? E o mais importante, o nome desses que teriam foro, e se você tem alguma gravação que já possa soltar também, desses que teriam foro. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Não sei você ouviu a pergunta? Eu perdi o contato de vocês. Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos. Te ouvimos. Então, ok. Tudo bem. Então, a pergunta eu ouvi. Então é o seguinte. Essas gravações, Guga, eu quero deixar claro, elas não eram feitas por mim, entendeu? Ficavam comigo, de minha posse.
eu tinha 2 aparelhos da Polícia Federal que eles ficavam abertos 24 horas. E qualquer pessoa que eu ligasse, ou ligasse para mim, ou eu tivesse em contato direto, em carro, em sala, aquilo estava aberto, eles estavam gravando 24 horas por dia. Inclusive com aquilo eles me monitoravam. Tinham 2, para eles saberem que sempre eles estavam sabendo que eu não estava combinando com ninguém o que eu iria conversar, o que eles iriam gravar. E ainda, por cima de tudo que eu não sabia, eles gravavam o meu telefone particular para saber se eu também não estava fazendo alguma coisa que eles não ficassem sabendo. Era isso que eles faziam. Então, as gravações que ele me mandava fazer, e ele errou quando ele falou para Daniela Lima que não tinha feito nada disso, que ele não tinha mandado, isso está nos autos que eles mostraram hoje, a autorização dele para eu buscar as coisas com desembargadores do STF, do STJ, de tudo isso. Ele pedia isso, ele pediu. As gravações que foram feitas, Guga, é isso que eu quero deixar claro, estão todas no processo. Todas no processo. Esses anexos que foram mandados para lá, nessa petição, os anexos constam isso daí. E todas essas diligências que foram feitas, nós não tivemos acesso a isso daí. Nós pedimos durante anos, ele nunca nos forneceu, a Gabriela Hart nunca nos forneceu, segredo de justiça eterno. Se o Dr. Apio não tivesse mandado isso ao STF, eu não poderia estar falando isso agora, não poderia ter exposto isso agora. Entendeu? Essa que é a verdade. As gravações de todas as pessoas, eles têm lá. Está tudo no processo, na vara dele, que a Gabriela Hart fechou as 7 chaves. Nós não temos acesso a isso. Essas diligências estão todas reportadas em 17 mil páginas desse processo que duraram todos esses anos aí, praticamente 19 anos. É isso. Chico Alves? Ai, perdão, Guga, faz mais uma. Na sequência eu passo para o Chico. Se puder citar os nomes que você lembra desses, você já citou um há pouco do STJ. Teve mais alguém do STJ? Quem seriam os outros que, pelo menos, se você lembrar de nomes... Um do STRF4, que eles foram atrás e forjaram provas contra ele de todo jeito, que era inimigo do Moro, inimigo deles, era o desembargador Lippmann. Vocês podem procurar isso daí da época, eles foram atrás até, eles conseguiram afastar esse desembargador e conseguiram gravações de uma pessoa que eu levei lá para eles. Eles não pediam só para eu gravar. Se eu não conseguisse gravar, se eu não tivesse acesso, eles queriam que eu levasse as pessoas que pudessem gravar, ou as pessoas que pudessem falar dos fatos para eles. E eu levei uma pessoa que chamava Campagnoli, de apelido Funil, que ele entregava gravações, ele filmava as pessoas e levava para eles. Então eu tinha que arranjar pessoas que fizessem essas missões do que eles queriam. E dentre esses também, eles chantagearam muito tempo, com uma gravação que eles pegaram o Bertoldo falando comigo, eles chantagearam o ministro Félix Fischer. Félix Fischer, estou dando o nome para vocês. Ele foi chantageado e ele era a pessoa que recebia todos os recursos da Lava Jato no STJ. E ele era chantageado pelo Moro numa gravação que eles pegaram do Bertoldo falando para mim, que envolveu propina para o filho do ministro, entendeu? E o Moro não usou aquilo no processo, mas chantageou o filho dele e chantageou o pai. Por isso que não reformavam as sentenças dele, tanto no TRF4 quanto no STJ. Isso. Eles não reformavam. Ele chantageou todo mundo aqui com a festa da cueca, que eu ajudei ele a pegar em São Paulo. Ele não pegou do jeito que ele queria, mas eu dei o endereço para ele em São Paulo, onde o Bertoldo guardava um Jaguar lá, e eu falei para ele, olha, ele guarda um carro lá, nesse endereço. Pode ser que vocês não acharam, quando vocês prenderam ele, não acharam as coisas nos locais que ele fala, mas ele tem um lugar que ele me falou uma vez. Eles foram lá, 12 dias, 14 dias depois, ele me deu um ok, que tinha sido na Mosca. Ele e o Carlos Fernando me deram um ok. Eles pegaram isso. Isso nunca apareceu no processo. E um dia eu perguntei para ele, um tempo atrás, doutor Sérgio, e aqueles negócios da festa da cueca e tal? Ele falou assim, isso daí o senhor não tem que se envolver nisso. Virou as costas para mim e foi embora. Entendeu? E tinha me ligado para me agradecer que tinha sido na Mosca quando eles pegaram isso. Então era assim que eles agiam.
Né? E por isso que eu falo que eu fui o laboratório da Lava Jato 10 anos antes. Era esse jeito que eles funcionavam e funcionaram até agora. Chico Alves. Tony, deixa eu te fazer uma pergunta. Só voltar um pouquinho atrás. O Tony era um dos administradores do consórcio Garibaldi que faliu, deixou cerca de 3.800 pessoas por aí, não é isso, Tony? E 40 milhões, pelo menos é essa a acusação, né? E ele foi preso, foi processado, acabou sendo preso por Sérgio Moro, né? E aí, por causa disso, Sérgio Moro fez essa negociação aí de uma colaboração para que ele tivesse um alívio na sua punição. E aí deu ao Tony 30 tarefas para que ele executasse. E aí você fala de alguns casos aí em que o Sérgio Moro fez chantagem contra as pessoas que ele listou ali para você. E nessas 30 tarefas, inclusive, só uma das tarefas, só a primeira tarefa tinha a ver com o processo da Garibaldi. As outras 29 não tinham nada a ver. Era como se o Sérgio Moro resolvesse pegar o Tony e falar assim: o que você sabe de crime aqui na sociedade paranaense? Vai descobrindo tudo para mim, traz as informações que eu vou chantagear esse pessoal. Pelo menos é essa a alegação do Tony. Eu quero te perguntar o seguinte: você tem provas do que você fez para o Sérgio Moro. Agora, você tem provas de que o Sérgio Moro chegou a chantagear essas pessoas? Você acabou de falar do Félix Fischler. Você tem provas dessa chantagem também? Tudo isso é bom que vocês sabem. Tudo isso está reportado nos autos, né? Tudo isso que não apareceu na mídia, que ele não usou, como foi o caso da festa da cueca. Eu tenho nas oitivas que ele faz comigo, eu tenho nas conversas do Carlos Fernando e o Januário, que eu expus, que eu gravei eles quando eles estavam me fazer barbaridades. Eles falam ali da festa da cueca, da fita que tinha chegado, eles mesmos falam. Entendeu? As provas estão todas nos autos. E tudo que foi feito a pedido do mando dessas 30 tarefas, todas essas diligências, né, elas estão em 17 mil páginas desse processo. Não tem nada que não tenha prova de toda essa barbaridade do que eles estão fora dos autos. Estão todos nos autos. É só abrir isso daí e ver essas missões que ele me deu, que se desdobraram em muito mais do que 30. E muitas dessas aí ele deixou de lado, porque cada hora que ele pegava um fato novo que era mais importante, ele escalava. Como ele escalou até 2016, ele escalou para eu pegar coisa com o Eduardo Cunha, que era meu amigo pessoal. E era presidente da Câmara, e me fazia pegar coisa com o Eduardo Cunha. Ô, Tony, e é importante lembrar que o Carlos Fernando Santos Lima, que ficou famoso nacionalmente no caso da Lava Jato, já estava aí 20 anos antes atuando também nesse caso Garibaldi e ajudando o Sérgio Moro nessa investigação, entre aspas, em que você tinha 30 tarefas para ser o beneficiário, porque o Sérgio Moro, em alguns trechos, textualmente diz assim: o beneficiário se compromete a conseguir provas de tal fato. Ou seja, soltava o Tony para ele conseguir prova do jeito que desse, não é isso? O modus operandi que eu venho falando, né, que eu fui o laboratório dele, ele fez isso com o Palocci, ele fez isso com o Marcelo Odebrecht, ele fez isso com o Léo Pinheiro, ele fez isso com todas as pessoas que ele prendeu. Ou falava ou continuava preso, entendeu? E dependendo, e não era só falar, tinha que falar o que eles queriam que falasse. No caso, vamos supor, ele queria que eu falasse do acordo do Bertoldo, que o Zé Dirceu estava envolvido, né, com o Bertoldo em negociata de dinheiro, disso, daquele outro, de Itaipu, porque o Bertoldo tinha sido colocado para ser conselheiro de Itaipu no lugar do Zé Dirceu. Então ele queria que eu pegasse o Bertoldo e linkasse o Bertoldo com o Zé Dirceu para ele poder prender o Zé Dirceu. Ele me fez dar obrigatoriamente, ele e o Carlos Fernando me fizeram dar uma entrevista forjada para o Alexandre Ultramar da Veja, entendeu? Que me botaram na capa da Veja, entendeu? Falando desse fato do avião cheio de dinheiro com o Bertoldo e tal, coisas que aquilo não existiu.
que eles me mandaram falar aquilo lá e eu fui obrigado a falar, pautado por eles e pelo jornalista no meu escritório, em 2005. Eu fui obrigado a falar aquilo lá. Então, eles tinham um projeto político, eles queriam destruir de qualquer jeito o PT, desde aquela época, todos eram PSDB. Eles não queriam saber de ninguém do PSDB, desde aquela época. Eles queriam pegar gente, eles tinham um projeto de poder, entendeu? E eles foram indo, evoluindo, até que chegaram onde que chegaram e conseguiram. Eles achavam que eles iam, prendendo o Lula, eles iam conseguir colocar o Aécio, alguma coisa assim, e acabou dando o Bolsonaro, e aí foi um erro para todo mundo. É isso que aconteceu. Mas o projeto deles era político. Ô Tony, só para nossa audiência entender a famosa festa da cueca, né? Porque que diabo era isso? Que ficou muito famosa. Pelo que eu entendi, aí você me ajuda o público a entender, era uma festa dentro dessa fábrica de chantagem, né? Era uma festa no hotel em Curitiba, onde se reuniam autoridades da justiça e ali o Sérgio Moro ficava com garotas de programa. Sabendo de tudo isso, o Sérgio Moro ia ali e ele chantageava a autoridade jurídica que ele quisesse. Não é isso? Não estava lá. Veja, essa festa da cueca aconteceu assim. O Bertoldo no dia falou que tinha convidado uns desembargadores, tinha mandado buscar 2 jatinhos, foram buscar os desembargadores do TRF-4 em Porto Alegre para vir para Curitiba assistir um jogo que era para classificatório do Brasil-Uruguai, eu acho, no Pinheirão aqui em Curitiba. Eles vieram para esse jogo. Esse jogo aconteceu. Após o jogo, entendeu? O Bertoldo me convidou até para ir no jogo, eu não fui. Mas aí o que ele me fez? Para eu esperar ele no saguão do hotel aqui de Curitiba, que o hotel aqui que ele tinha alugado uma suíte presidencial, e ele me encontrou. Ele me encontrou no hotel, ele estava junto com a mulher, chamada Adriana, inclusive. E a gente subiu para a suíte presidencial do Hotel Bourbon, aqui em Curitiba. Eu nem sabia o que era. Ele falou, venha que você vai ver uma coisa. A hora que nós abrimos a porta assim, eu me dei de cara com um monte de mulheres seminuas e um monte de homem, entendeu? De camisa, gravata, sem calça, sapato meio e cueca. E ele me falou que aquilo era a festa da cueca. E as prostitutas que estavam ali, e tinha os desembargadores, tinha mais convidados, e esse sócio dele, que chamava-se Sérgio Costa, gravou essa festa. Gravou a festa da cueca. Entendeu? E foi isso tudo que desencadeou esse nome Festa da Cueca, que foi apelidado assim, e isso depois ele queria pegar essa fita de qualquer jeito, que eu ajudei ele a pegar em São Paulo, entendeu? E ele não botou no processo e usou para chantagear todo mundo. É isso daí. Quem estava na Festa da Cueca, Tony? Tinham pelo menos, que eu sei, 8 desembargadores. Eu não conheci nenhum. Que eu entrei na porta, a hora que eu vi aquilo, desembargadores era tão bizarro, do TRF4. entendeu? Do TJ, desembargador do TJ do Paraná ou do TRF4? Não. TRF4. Desembargadores federais. Sim, era o que interessava, era lá. O doutor Malucelli estava lá? Veja, esse daí eu acho que não era da época dele, mas tem 2 que o próprio Januário falando para mim, eu até botei essa gravação que eu fiz dele, ele e o Carlos Fernando conversando, 2 deles, entendeu? Até se anteciparam quando o Moro levou as gravações para eles, que achavam que aquilo ia vir no processo, e acabaram se separando das mulheres. Contaram para as mulheres que tinha acontecido, entendeu? Aí no Januário faz gozação que um deles apareceu com o olho roxo, que tinha apanhado da mulher. Eram desembargadores federais na festa. Tem algum desembargador? Eu fiquei ali, o quê? 3 minutos? E depois eu fiquei sabendo que isso tinha uma gravação. Tem algum desembargador que continua no TRF4 que estava nessa festa? Quem é? Do jeito que eles falavam, ali o desembargador que ele me falou que estava lá, que tinha se aposentado, era um tal de Dirceu. Eu não conhecia nenhum. Eu não tinha. A hora que eu olhei aquilo lá, eu não vi. Eu vi um monte de gente que não tinha nem ideia do que era, um monte de prostituta. Mas um que ele falava que era o presidente do tribunal, que era inimigo do Moro, que eles queriam pegar, que era o tal de Dirceu. Dirceu de Almeida? Era esse daí, eu sei. Oi? Dirceu de Almeida?
Eu não sei bem, eu sei que ele era o presidente nessa época que foi, que ele fez essa festa, e era quem eles queriam pegar. Um deles era esse daí. Guga. E o outro que eles queriam pegar, não sei se estava lá, que era esse Lippmann, que eles queriam pegar também não sei se estava lá ou não. Tony, esclarece só uma dúvida. Tem um relatório da Polícia Federal que fala em uma ligação, que a própria polícia, portanto, comprova, uma ligação entre você e o Sérgio Moro em 2005, que durou 1 hora essa ligação. Ela está ali num relatório da Polícia Federal e pode comprovar essa sua relação de espião, talvez possa ser um indício dessa sua relação de espião. Você lembra qual foi o assunto que vocês conversaram nesse longo telefonema? Veja, às vezes ele me ligava e falava, ele me ligava num telefone que eu tinha para falar com ele, para falar com os policiais federais e com esse agente da BIM, e com o Carlos Fernando e o Januário. Então o que acontece? Quando ele me ligava, ou era para reclamar de alguma coisa que não tinha sido do jeito que ele queria, entendeu? Ou para me dar alguma notícia. Nesse dia eu não posso precisar, eu vi isso agora, também não tinha acesso a isso, a essas diligências que eram passadas para ele. Eu estou vendo isso agora, são 17 mil páginas. Eu não tive acesso para poder ler isso com calma. Mas quando ele me falava isso, primeiro, ele não queria que eu tivesse advogado junto. Nunca. Ele não queria que fizesse petição. Ele me ameaçava o tempo inteiro de não falar com os advogados. Entendeu? Do que eu estava fazendo. Que estava vazando, que se isso vazasse, isso daí ia ser muito ruim para mim no acordo. Ele vivia me chantageando. E quando ele queria alguma coisa em particular, como o dia que ele pegou a fita da cueca em São Paulo, no endereço que eu dei para ele me ligou parabenizando. No alvo, essa daí nós já podemos considerar que a missão cumprida. Ele sempre falava isso para mim. E nunca estava cumprida. Cada vez que estava cumprida uma, ele vinha com outra, e isso se estendeu até 2018. Entendeu? Então, esse fato relatado nesse relatório, que eu fiquei 1 hora com ele, eu tive dezenas dessas conversas com ele, dezenas. E às vezes muitas delas eram presenciais. Ele mandava a doutora Ivanice, que era a diretora da vara aqui de Curitiba dele, me ligar. Ela falava, o doutor quer falar com você. Eu falava, com ou sem? Ela sabia o que eu estava falando, advogado ou sem. Ela falava, sempre sem. Entendeu? Eu ia lá, ele fechava a porta, falava comigo, pedia para eu chamar pessoas, para levar pessoas, para fazer isso, ele me dava as ordens, e eu saía de lá e ia embora. Era assim que ele fazia. Ô Tony, para o nosso público entender, por que você resolve contar isso tudo? Em que momento você dá fim a essa longa relação de 14 anos, uma relação muito pesada, né? De você sendo submetido a missões que não acabavam nunca, você fazendo um trabalho meio de Ministério Público também, meio de juiz, de policial, infiltrado. E em que hora e por que você resolve abandonar o Sérgio Moro, que foi com quem teve uma longa relação, né? Um relacionamento de 14 anos, talvez o infiltrado com maior número de anos ao longo de um juiz, ao longo de uma autoridade no país. Veja bem, é isso que eu preciso explicar. Eu tentei fazer isso em 2006, eu tentei me livrar dele quando ele começou a me dar um monte de tarefa que envolvia e a mim aprender amigos meus, entendeu? E eu tinha que me adiantar e falar para ele, não prenda, eu trago eles para depor aqui, e você vai ver que não é nada disso daí, eu não vou gravar eles. Eu comecei a me opor ao que ele queria fazer, e a partir desse momento, ele começou a ver que eu estava criando resistência, e ele começava a me apertar. E eu contratei em 2006, vocês podem checar isso daí com ele mesmo, eu contratei o doutor Aristides Junqueira, em 2006. Ele esteve comigo aqui em Curitiba, ele veio aqui, ele olhou o meu acordo, ele não tinha as tarefas na mão dele, mas ele olhou o que eu tinha assinado, mais ou menos o que eu tinha que fazer, e eu contratei ele para ele quebrar o meu acordo, que eu queria quebrar o meu acordo, que eu estava sendo chantageado, eu não aguentava mais aquilo, que não teria fim. Ele olhou o acordo e falou para mim, isso que eu estou vendo aqui
é uma coisa que eu jamais vi em direito na minha vida. O doutor Aristides Junqueira, ele foi procurador-geral da República, foi o que fez o impeachment do Collor. Uma pessoa ultra capacitada, honesta. Eu estaria contratando ele, pagando ele para fazer uma coisa. Ele não aceitou a causa, sabe por quê? Ele falou para mim, Tônio, que eu estou vendo aqui, e essa gente, sabe, aqui, o juiz, o Ministério Público e o TRF4, comprometido desse jeito, se eu tento fazer isso daqui para você, é capaz desse juiz prender nós dois, colocar numa masmorra e jogar a chave fora. Então eu não vou te falar, seria muito bom para mim uma causa dessa, mas eu não posso fazer isso, eu vou te aconselhar. Siga com teus advogados e no momento oportuno, se você tiver condições de trazer isso à baila, entendeu? Todas as pessoas que assinarem isso daqui, eles vão presos. Isso aqui não existe no nosso ordenamento jurídico, entendeu? Isso é crime que eles estão fazendo com você. Agora, eu falar para você que eu vou te livrar dessa, eu não quero assumir essa responsabilidade. E isso eu pude fazer só quando? Por que eu pude fazer isso agora? Porque eles tentaram me retalhar em 2018, eles tentaram me retalhar porque eles queriam uma gravação de um empresário que veio aqui no Paraná, gravou o chefe de gabinete do Beto Richa, e eles queriam essa fita porque queriam de qualquer jeito, entendeu? E essa gravação estava só comigo, que o empresário gravou com um telefone meu, que eu não usava mais, um iPhone 4, e essa gravação só eu tinha, nem o empresário tinha. Tony. Eles queriam isso aí, porque em 2014... Como? Não, Tony, perdão, Chico Alves quer fazer uma pergunta para você. Vai lá, Chico. Ô, Tony, durante esses vários anos de tortura jurídica que você sofreu aí, né, pelo que você relata, essa fábrica de chantagens que você está relatando, você, pelo que eu vi, você também foi obrigado, teria sido obrigado por Sérgio Moro a dar falso testemunho para condenar algumas das pessoas que ele queria. Era isso? E onde, quando você, em que casos você fez falsos testemunho? Somente num caso que envolvia ele, entendeu? Ele me obrigou a dizer e testemunhar contra, veja, ele não podia, nem ele podia tocar esse processo, ele era vítima, né? Ele teria sido grampeado, e eu sei por quem ele foi grampeado, ele sabia que eu sabia, era o Janene que tinha grampeado ele, José Janene, e ele me fez dizer, entendeu, que era o Roberto Bertoldo, que era o arqui-inimigo dele, que ele achava que tinha os desembargadores na mão e que ele queria pegar. E ele me fez testemunhar, dizendo que era o Bertoldo que gravou. Fez o Ministério Público, fez eu levar a procurar o advogado do sócio do Bertoldo, que era o Dr. Rolf, aqui de Curitiba, que tinha sido secretário de Segurança, fez eu pegar ele, advogado, para levar no Ministério Público para construir um acordo para o Sérgio Costa, sócio do Bertoldo, falar a mesma coisa, que era o Bertoldo que estava grampeando. E ele fez um processo tão justo que fizeram acordo até com o grampeador forjado, entendeu? O Sérgio Costa fez um testemunho falso, eu fiz o testemunho falso, o grampeador fez o testemunho falso com um acordo fajuto, entendeu? E eles condenaram a 8 anos e 4 meses o Roberto Bertoldo em todas as instâncias de uma coisa que não foi ele que fez. E ele me fez fazer isso. Só para eu entender, como é que ele te propôs isso? Ele falou para você, ele falou diretamente, delate, coloque o Bertoldo, mesmo não sendo o Bertoldo, como é que se chega a isso? Ele pegou, como que era o método dele? Ele pegou, mostrou para mim, você sabia que o Bertoldo, se você fosse eleito senador, o Bertoldo ia te matar? Eu falei assim, ia matar? Porque vocês tinham um trato com o Álvaro Dias, que você assumiria o governo, se fosse senador, ele era teu primeiro suplente. Você viu a fita dele conversando com o sócio dele? Eles queriam derrubar teu helicóptero. Então, ele me botava a fita para eu ouvir uma conversa dele com o sócio dele. Então ele me instigava a ficar com ódio da pessoa para eu fazer o que ele queria, entendeu? Então esse cara que me grampeou, eu falei, doutor Sérgio, ele não grampeou. Ele falou, não, mas você sabe que foi ele, era assim que ele fazia. Aí me faz trazer o sócio que fala que foi o Bertoldo, pega o sócio, traz um grampeador fajuto que fala que foi o Bertoldo, que pagou para ele, e eu vou fazer o quê?
Eu vou contrariar ele lá para ele mandar me prender? Aí o que acontece? Januário Paludo e Carlos Fernando, percebendo que ele estava extrapolando tudo, entendeu? Eles falam, e tem isso gravado, que eu já expus isso daí, eles falam que vão tirar o Sérgio Moro da causa rapidamente, porque ele está envolvido nisso, e ele é vítima, e aquilo vai ser tudo nulo, e que eles tinham que tirar ele de qualquer jeito, que iam conversar com ele pessoalmente aquele dia. Isso tudo foi registrado, e ele me fez fazer isso, e o Bertoldo foi condenado. É isso. É desse jeito que ele fazia. Ele forjava desse jeito como ele forjou com o Léo Pinheiro, como ele forjou com todos aqui. Esse é o método dele, que ele usava 10 anos antes. É a mesma coisa. Tony, rapidamente, porque a gente já está encerrando, por que a PF te grampeou se você estava no momento ali de colaboração? É porque era combinado, estava no acordo, eles me acompanhariam 24 horas por dia. Eu tinha 2 telefones que eles me entregaram, que o telefone mesmo desligado, ficava o microfone aberto 24 horas por dia. Todas as conversas que eu tivesse, elas seriam gravadas e seriam repassadas, entendeu? Estariam nos autos. É isso. Eu sabia que estavam me gravando. Era uma das cláusulas desse contrato. Você pode ver ali nas tarefas, eu vou ser monitorado 24 horas por dia. Eu sabia disso? Era isso. Claro, era a garantia deles. Era a garantia deles que você não ia denunciar, não ia pisar na bola. Isso! Eles queriam ter o quê? O tempo inteiro com uma faca no pescoço para saber que eu não ia combinar com ninguém, nada, e sabiam, inclusive, aonde que eu estava. Pelas torres, eles sabiam aonde que eu estava. Entendeu? Se eu estava numa localização, se eu tinha viajado ou não, aonde que eu tinha conseguido a conversa. Quando eu estava com a pessoa, eles cruzavam o telefone que eu tinha, a torre que eu estava, com a torre da pessoa que eu estava conversando, tudo isso para saber que eu estava cumprindo a risca e não estava saindo fora do que eles queriam, do que eles me mandavam fazer. Tony, muito obrigado pela sua disposição em falar aqui no ICL Notícias, segunda edição. Quero agradecer aos colegas aí, Chico Sá, que também estava na entrevista, Chico Alves e Guga conosco. Gabriela. Nosso tempo acabou, mas eu sei que você ainda tem muita coisa para falar e o Brasil vai saber muito mais. Vamos ver o que vai acontecer com o Sérgio Moro, que diz que você é, de certa maneira, um criminoso que não merece crédito. Vamos ver. A questão toda agora está nas mãos do ministro Toffoli. Muito obrigado. Obrigada, Tony. Obrigado, eu fico muito feliz que ele fala que eu sou um criminoso. Eu me tornei criminoso por uma sentença dele. A sentença dele, para mim, não vale nada. E com certeza eu vou conseguir reparar isso agora. E o único criminoso que vai ser preso vai ser o Sérgio Moro. Entendeu? É isso que vai acontecer. Pelo bem da democracia do país. Isso tem que ser passado a limpo. Isso faz parte da história desse país. É isso. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Chico e Guga também. Vamos para os melhores momentos dessa semana do ICL Notícias segunda edição? Bora lá. Tem fofoca, tem história, tem tradição, é imperdível. Os bichos escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Eles ouviram e saíram. Hoje saiu mais uma denúncia, Chicos, envolvendo... Sabe quem? Sabe quem? Presidente da Câmara, Arthur Lira. Parece que a gente está insistindo, né? Mas não, gente. E não é déjà vu, é Arthur Lira de novo metido em treta. Olha! Que elegância! Gente, fui impactada. Escritório, estúdio novo. É importante a gente parar para observar o que fizeram os militares americanos. Como eles trataram dessa questão lá. Porque se a gente começa a pesquisar, a gente vê que eles já tinham planos de ir entregando o cargo um por um. Porque eles não iam se coadunar com uma tentativa de golpe no país deles. Entendeu? Um caso diferente de muitos representantes das nossas Forças Armadas. Eu acho que eu nunca vi uma atrapalhada tão grande assim aqui na Câmara, sabe?
Diz que no CPMF diz que não teve golpe de 64, que não foi golpe. Foi um ato revolucionário de defesa contra os comunistas, viu, Chico Sá? Você também tem cara de comunista, essa careca vermelha. Você não me escapa. Aí, melhores momentos da semana. Quente. Semaninha quente, né? Semaninha quente. Semana que vem a gente já está em outubro. E agora a gente vai ter sinapse, né? ICL. Aliás, mas antes disso, a gente tem informação a respeito do nosso webinário, não é isso, produção? A gente tem que dar essas informações aqui, exatamente. Mais de 90 mil pessoas assistiram, palestra que foi um sucesso ontem, Monja Coin, Eduardo Moreira. Muitas pessoas, inclusive, elogiaram a parte final da conversa, que foi com o Marco Schultz e o Leonardo Boff. Então, como muita gente não conseguiu assistir ao vivo ontem, a gente recebeu muitos pedidos para disponibilizar essa gravação e a gente decidiu deixar um pouco mais de tempo aí antes, né, para você poder assistir. Então, vai ficar somente disponível para os alunos e alunas do ICL dentro da área do aluno, mas quem perdeu ainda consegue assistir no link icl.com.br/palestra. Como lidar com a ansiedade e o estresse, Monja Coin e Eduardo Moreira juntos nessa conversa. Agora sim, vocês ficam com Sinapse ICL. Gente, entrevista muito interessante hoje, muito importante, inclusive, com a Soraya Tronic, senadora do Podemos pelo Mato Grosso do Sul, que foi candidata à presidência também. Roberta Garcia e César Calejon vão conversar com a senadora. É isso, então? É isso aí. Temos, né? Temos Vamos, a semana. Acabou. A ciranda da sexta. Ciranda da sexta. Obrigada, querido. É segunda, galera. Boa noite. Bom final de semana, bom descanso, hein? Olá, gente, que incrível o encontro que a gente teve com a Monja Coin na aula que ela deu para a comunidade do ICL, como vencer o estresse e a ansiedade. Quanta sabedoria, quanto amor, quanta luz e quantos conselhos práticos para as pessoas poderem aplicar nas suas vidas. Muita gente que assistiu a aula está pedindo para assistir de novo e muita gente que acabou não conseguindo assistir está pedindo para a gente liberar o replay da aula. A gente resolveu liberar o replay da aula, mas o prazo para poder assistir o replay, ele tá se esgotando. Então vai na minha e segue a dica, clica agora no link que vai estar junto com esse vídeo e assiste o replay antes dele sair do ar. No final da aula, a gente preparou uma surpresa maravilhosa, até para brindar essa oportunidade que a gente teve com o Monja Coin, para todo mundo poder fazer parte do ICL. Então não deixa de assistir no finalzinho não, porque eu acho que você pode ficar muito feliz com essa oportunidade de fazer parte da comunidade que tem acesso aos cursos do ICL. Boa aula, aproveitem e usem esses ensinamentos para a gente fazer um mundo melhor. A liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão, ela não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado democrático de direito.